Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através do autoconhecimento, da nutrição, da desintoxicação, do equilíbrio frequencial do seu corpo. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Emagrecer e Manter. E o nosso tema de hoje é alguns pontos cegos de muitos que praticam exercícios físicos regularmente. Hoje a gente vai falar bastante sobre coisas que a gente aborda bastante nos nossos cursos, né, Fernanda? Por que às vezes a pessoa faz muita academia e poderia até ter mais resultado, mas acaba que os resultados não vêm na velocidade que as pessoas gostariam. Então hoje nós vamos ensinar elas, Fernando, o que a gente faz nos nossos cursos, que ensinar ela a fazer os exercícios e ter muito mais proveito, muito mais rendimento. Vamos lá? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. Bom dia a todos. Fernanda Fadel aqui comigo, nutricionista, e ela vai fazer as perguntas e eu vou responder e, quiçá, responda aí as dúvidas de vocês. Vamos lá? Isa, quais são os pontos cegos de quem pratica exercícios físicos regularmente e gostaria de mais resultados? Então, são muitos, Fernanda, mas o principal as pessoas acham que fazer uma coisa, esse é o problema da nossa sociedade, que uma coisa vai resolver todo o problema dela, né? Fazer massa magra, massa muscular, perder gordura localizada, né? Não tem a ver só com fazer exercício. Muitas pessoas querem só fazer a dieta e ter esse resultado, não faz o exercício. Muitas pessoas querem fazer só o exercício e acham que porque faz muita academia, então não precisa se atentar muito a calorias, né? E acaba comendo qualquer coisa. Ou senão a pessoa acha que uma pílula, ou ela acha também que se ela tomar um suplemento de academia mesmo, uma proteína, que ela vai conseguir aquilo com facilidade. E o que a gente vê muito, Fernanda, que além de não chegar muito no resultado, com a velocidade que a pessoa poderia, do tanto de academia que às vezes ela faz, ela ainda se suplementa e às vezes até chega, por causa da proteína de suplementação, de academia específico, quando ela para 1, 2 meses a academia, ela fica flácida. Todo aquele músculo começa a minar, a perder, né? Com muita facilidade. 1 mês já perde bastante, 2 muito, né? Então as pessoas, elas precisam, né, entender que o metabolismo dela requer outras coisas específicas, né, de cada metabolismo específico. Não é uma receita para todo mundo que vai na academia, não existe isso, tá? Todo tratamento para que a pessoa consiga a mesma coisa, que é ganhar massa magra, perder as gorduras localizadas e a celulite, pode ter 100, 300 pessoas na academia. Cada tratamento vai ser diferente porque cada pessoa precisa assistir um determinado ponto do corpo, entender sobre o seu metabolismo, né? E assim ela consegue resultados surpreendentes, tipo de questão de 15 dias, 1 mês, já uma mudança bem grande, se ela fizer a coisa certa. Então, os pontos cegos é que a pessoa às vezes não se atenta em fazer a coisa certa que é para o seu metabolismo, para que ela possa ter os resultados que ela espera. Isa, o que é necessário para que as pessoas possam atingir os resultados esperados na academia? Então, o que é necessário? Eu falo que, primeira coisa, Fernanda, ela tem que fazer uma lista de exames, né? Para que ela possa entender, tá? Qual órgão tá em ritmo errado e corrigir isso, né? Qual órgão tá muito intoxicado ou muito acelerado, qual glândula hormonal tá ou muito acelerada ou muito lenta, né? A gente acabou de ver uma reportagem ontem no Fantástico falando que a gordura localizada ou sobrepeso, né? Seja pouca gordura, muita gordura, a massa magra em baixa, as gorduras em alta,
tem muito a ver com a parte genética, a parte hormonal e a parte emocional, comportamental, né? Então, as pessoas precisam ir atrás de entender o que é delas, qual parte precisa ser corrigido, né? Tanto no metabolismo, quem não sabe hoje, que tem a ver com metabolismo, engordar, emagrecer, ter gordura localizada, inchaço ou não, ganhar massa magra ou massa gorda, ter energia ou não ter energia, né? Tem a ver com o metabolismo, e é metabolismo digestivo, hormonal, né? Emocional. Então, a gente precisa corrigir esses sistemas para que a gente tenha bom resultado, né? E entender o que é para o seu metabolismo, isso é o mais importante, né? O que dá para mim não dá para você, não dá para o nosso vizinho, né? O que dá para mim é para mim, o que meu corpo está faltando, está em excesso, está lento, está acelerado, diz respeito ao meu organismo. E tem uma lista de exames que dá para a gente fazer, que a gente consegue entender bem toda essa questão hormonal, toda essa questão nutricional, né? Quantas pessoas de academia a gente recebe aqui que consegue até ganhar um pouquinho de massa muscular, né? Só que elas começam a ter dores, né? A ter contusões. Por quê? Porque tá tomando a proteína para fazer o músculo, tá fazendo músculo, mas tá faltando nutriente no sistema, né? E aí ligamento, né? Parte de cartilagem começa a estourar, né? E começa a contraturar, e depois, se não cuidar, tem até rompimento. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de fazer a coisa certa com o nosso corpo, até para ser duradouro, né? Uma pessoa que reduz a sua carga de exercício, quando ela chega lá, onde ela quer chegar, né? Da massa magra, de massa muscular, de perder as gorduras ruins do corpo. Quando ela chega lá, uma das coisas que ela precisa fazer é manter. E para manter é fácil se o seu corpo tiver com o metabolismo regulado. Agora, uma pessoa que ganhou massa muscular através só de suplementação de academia, dessas proteínas de academia, um mês que ela ficar sem, ela já perde um monte da massa muscular que ela ganhou, 2 já perde mais ainda, tá? E aquilo vira tudo gordura, tá? Todo músculo vira gordura quando a pessoa para e o metabolismo tá errado, tá? E a pessoa engorda tudo onde ela criou músculo. Então, as pessoas precisam entender que tem que fazer o trabalho certo, tem que fazer a coisa certa pro seu metabolismo. Isa, onde o metabolismo vai influenciar especificamente na manutenção da massa magra? Então, porque assim, Fer, quando o nosso organismo está com o metabolismo regulado, ele tira o que ele precisa para manter tecido da próprio alimento, dos suplementos naturais, dos suplementos que não são sintéticos, entende? Então ele tira, né, do próprio. Então, se você ganha uma massa muscular porque você desintoxicou seu organismo, você está dando os nutrientes através de alimentação e de suplementos naturais, né? Depois você vai manter essa alimentação e essa suplementação, né? E se você mantém os músculos. Vamos supor que você vai para academia até você querer chegar onde você quer chegar. Vamos supor que você vai para academia, um exemplo, todos os dias por 1 hora e meia, um exemplo, né? De 1 hora a 2 horas, vamos falar assim, tá? Então você vai todos os dias até chegar no seu músculo, perder as gorduras, né? E aí você vai todo esse tempo, se dedica, ganha seus músculos que você quer, beleza, tudo bem. Aí depois, se você fizer 3 vezes na semana por 40 minutos, você mantém, se você corrigir o seu metabolismo para manter. Entende? Enquanto que o sintético... Enquanto que se você fizer só uma suplementação de whey protein, por exemplo, para ganhar músculo, mas você não corrigiu seus hormônios, não corrigiu sua nutrição, hora que você para a academia, você daí vai ter que manter, sabe? Sempre naquele ritmo, diminuir o ritmo,
você perde músculo, porque não tem sustentação, o seu metabolismo está errado, não sustenta. Isa, você sempre fala dos hormônios com relação a ganho de massa muscular. Sim. Onde eles atuam especificamente no nosso Então, corpo? tanto no ganho de massa muscular precisa ter os hormônios, né? Quanto o desequilíbrio hormonal faz você engordar, né? A baixa de hormônio tanto faz você engordar, né? Tem hormônio responsável por sensação de saciedade. Quem tem o hormônio da saciedade baixo, ela não consegue parar de comer, ela tem ansiedade de comer. Inflamação no hipotálamo, por exemplo, é um dos causadores da ansiedade de comer. E aí você ganha, por mais que você faz um monte de academia, você não consegue parar de comer, né? E você fica naquela luta, né? E se parar um pouquinho, já engorda um monte, né? Então, nós precisamos de hormônios e vários tipos de vitaminas e minerais para fazer músculo, por exemplo, né? Nós precisamos de ácido fólico, de DHEA, que é um hormônio, de testosterona, né? Nós precisamos de coenzima Q10 para fazer energia e também fazer massa, né? Nós precisamos de B12, de ácido fólico, então de potássio, são vários nutrientes que o corpo precisa. Então não adianta você fazer um monte de academia sem saber como é que tá esses nutrientes no seu organismo, né? Senão você vai enfraquecendo o organismo. Aí daqui a pouco você tem contusão, aí não consegue mais manter a academia e tudo que você conquistou você perde rapidinho. Isso, os nutrientes a gente repõe com suplementação. E Sim. os hormônios, como que Também regula? tem fito-hormônios que são manipulados, né? Que eles fazem, tipo a maca peruana. A maca peruana é uma raiz, o ginseng. Eles aumentam hormônios, né? Tanto para dar energia. Pessoa que não tem energia, Fer, que vai lá empurrado, uma das coisas é baixa de testosterona, né? A testosterona é um hormônio de fazer massa muscular e de ter energia, tanto em homens quanto em mulheres, não é só em homens, né? As pessoas não entendem como o descontrole hormonal interfere em tudo, no emocional, no comportamento, né? No metabolismo do seu corpo. Nós somos regidos por hormônios, né? E são muitos hormônios, são mais de 300 tipos, né? A pessoa acha que é só testosterona, progesterona e estrogênio, não é, né? São muitos os tipos de hormônio que o nosso corpo precisa para funcionar direitinho, né? E tem os que fazem absorver os hormônios, então não adianta ter só o hormônio e não ter o nutriente que faz absorver o hormônio, né? Senão não absorve. É isso que a gente tem que entender. Isa, a gente consegue, além de suplementar o hormônio, também regular o metabolismo para que o nosso corpo produza os hormônios? Com certeza, porque até a gente suplementar é uma questão de se os hormônios estão baixos, ou por causa do emocional, ou por causa da alimentação, né? As suas glândulas hormonais desregularam. Por isso que a inflamação no hipófise e hipotálamo também tem a ver com descontrole hormonal, porque são as duas glândulas no cérebro que regem todo o resto. O neurovegetativo do nosso corpo, eles são a mãe das nossas glândulas todas do corpo, né? Então, a gente tem que corrigir elas também. Às vezes o estresse, muito cansaço, faz com que descontrole essas glândulas e aí a pessoa não consegue produzir os hormônios porque descontrola todas as glândulas hormonais. Então, a gente regulando essas glândulas hormonais, né, e ajudando o teu corpo a equilibrar esses funcionamentos, você consegue produzir depois normalmente. Você suplementa até chegar no nível e depois você não precisa viver suplementando, porque você está corrigindo o seu corpo para ele voltar a produzir. Você está dando nutriente para ele ter força para voltar a produzir. Entende? Então não é uma questão só de usar sintético, né? Muita gente toma testosterona sintética para fazer mais músculo na academia. Só que daí ele tá arriscado a ter câncer. Mulher, câncer de útero, de mama, homem, câncer de próstata, né? Então, de tireoide. Então, a pessoa não pode só ficar suplementando e não assistir de corrigir a glândula produtora. Então, ao passo que a gente está suplementando, é onde entram os frequenciais,
né? Tem o frequencial de testosterona, o frequencial de progesterona, né? Purpuralis é de progesterona, Mexicalis, Borean, regula, né? Progesterona, testosterona. Então, a gente tem os frequenciais que vão regular as glândulas para as glândulas produzirem os hormônios. E o tipo de exercício, conforme o tipo de sangue, tem alguma coisa a ver um com o outro? Sim, lembra que eu falei que uma das coisas que controla o corpo inteiro, se você vai ganhar massa muscular, se você vai ter os hormônios para isso e tal, é duas glândulas de hipófise e hipotálamo, por exemplo, né? Quem é sangue A, por exemplo, ele tem que fazer menos musculação, ele pode fazer musculação para ganhar massa muscular, mas ele tem que fazer mais exercício, tipo de pilates, ele ganha muita massa muscular, o sangue A no pilates, né? Então ele faz menos musculação, mais pilates, mais exercício de relaxamento mental. Então uma yoga, né, que tem respiração, relaxamento mental, ou até uma meditação. Então o perfeito para o sangue A, por exemplo, para academia, para ganhar massa muscular e para perder gordura localizada, seja bastante ou pouco dessas gorduras, é a pessoa fazer um misto de meditação ou yoga, pilates e musculação, tá? Esse é o ideal. Para o sangue B, tá? Alongamento, tá? Musculação, alongamento e pouco aeróbico. Ele emagrece assim, tá? E ganha massa muscular. Para o AB, mesma coisa do B, tá? E para o O, ele tem que fazer muito aeróbico, tá? Para ativar as glândulas produtoras de hormônio e para equilibrar o metabolismo, e musculação. Meio aeróbico, meio musculação. São diferentes os biotipos de cada tipo de sangue e é muito diferente o formato para ser produtivo. Porque a gente tem que entender que não é quantidade, é qualidade. Não é a quantidade de musculação que vai fazer, ou de exercício aeróbico, que vai fazer você perder gordura localizada e ganhar músculo, massa muscular. Não é a quantidade, é a qualidade. E aí tem as ressalvas, né, Fernanda? Quem tá com muita baixa de nutriente tem que dar um tempo no exagero do aeróbico, senão vai perder mais, né? Então tudo depende, porque quem está na academia para ganhar massa muscular que não tem sobrepeso, tem um pouco de celulite, mas não tem gordura localizada, é uma pessoa magra, mas quer ganhar massa muscular. Então, ela não pode, mesmo que ela seja O, fazer meio aeróbico. Por isso que eu falo, tratamento é muito particular, tratamento é muito personalizado. Aí vamos supor que é O, beleza, sangue O. Aí pode fazer metade aeróbico, metade musculação. Mas aí quem tá com baixa de peso, só com a barriga inchando, só uma gordurinha na barriga, mas tem baixa de peso, tá abaixo, ou se no exame dá muita baixa de nutriente, muita baixa de hormônio, ela não pode fazer meio aeróbico, meio musculação, entende? Tem que fazer aí um 70-30, 60-40, né? 40-30 de aeróbico, 40 de aeróbico, o resto de musculação, né? Tudo depende para a quantidade de tempo de academia, quantidade de exercício, porcentagem, tudo depende, né? Então, quem tem muita obesidade é diferente, assim como também na alimentação, né? Ah, eu tenho gordura localizada, um exemplo, porque o pâncreas está errado, né? O tratamento para quem tem gordura localizada por disfunção de pâncreas, que é o outro que faz localizar a gordura e não fazer massa muscular, tá? Oxidar os músculos, é o pâncreas. Então, o que acontece? Uma pessoa que está com baixa de insulina é um tratamento, tá? A gente não pode ficar dando vinagre de maçã, limão para essa pessoa, tá? Uma pessoa que está com excesso de insulina é outro tratamento, entende? Então, cada pessoa é um tratamento diferente conforme o seu metabolismo. Tem que entender o que acontece com aquela pessoa que a gente vai
e como a gente, qual o formato que vai ser produtivo para ela. É isso que a pessoa tem que entender, né? E tem como, Fernanda, a pessoa ir pegar uma lista de exame no laboratório, se ela souber depois fazer a leitura e como suplementar. Isso é uma das aulas dos nossos cursos, né? Que ela pode pegar o exame e ela ter autonomia de entender o que ela faz. Porque, Fernanda, é isso que é esse o propósito dos nossos cursos. Eu não acho que a pessoa, sabe, ela tem que ter a dependência de alguém dizer, ó, esse aqui é seu, nem eu, Isa, terapeuta. Ó, seu metabolismo é assim, você tem que fazer isso. Aí a pessoa vai e faz. Aí, dali uns anos, se voltou tudo de novo, voltar aqui. Sabe, os meus pacientes, eles ganham autonomia. Sabe, ao passo que eles fazem nosso tratamento, que eles adquirem nossos cursos, eles vão aprendendo a eles mesmos para o resto da vida. É um aprendizado para a vida, de pegar o seu exame, saber fazer a leitura e saber o que ele tem que fazer para o corpo dele ficar no funcionamento perfeito de metabolismo. E ele ter rendimento no emagrecimento, no ganho de massa magra, né, no fazer seus músculos, ter o entendimento do que fazer, né? Isso é importante. Eu acho que a gente tem que deixar para os profissionais de saúde outras coisas, sabe? Outras coisas, tipo um acidente, uma coisa mais grave, uma coisa extra. Pegou uma virose, né? Na Tailândia, minha filha morou 1 ano lá o povo tem autonomia sobre a sua saúde. É muito legal. Minha filha ficou encantada. Falou, mãe, lá o tratamento deles funciona igual o seu. Então lá as pessoas têm autonomia sobre a sua saúde e eles só vão no hospital, não é porque eles têm diabetes, câncer, a rodo, lá não existe isso, nem pressão alta. Lá as pessoas não são obesas, a maioria são no seu peso ideal, né? Só que eles vão no hospital se pegaram virose, se sofrer acidente. Minha filha, inclusive, morou na casa de um médico dono de hospital lá na Tailândia, 1 ano, né? E eles só vão no hospital nesses casos, e a gente tem que trazer isso para nossa cultura. A nossa saúde tem que estar na nossa mão, né? A gente tem que ter autonomia sobre o nosso corpo. Ninguém melhor para entender se tá bom, se não tá, o que acontece, o que não acontece, do que a gente, mais do que o médico, do que o terapeuta, né? Só que as pessoas precisam entender como o seu organismo funciona, né? E é simples, nem é difícil, é uma coisa muito básica, mecânica, é uma lógica muito simples de entender. É legal que a gente começa a se observar, né? Aí tudo você fica pensando, nossa, aconteceu isso, o que eu comi ontem mesmo? Deixa eu lembrar. Isso mesmo. Essa semana eu não tô ganhando massa muscular na academia, né? O que eu fiz que interferiu no meu metabolismo, né? Ah, nossa, tô fazendo isso, aquilo, nossa, isso faz realmente eu ganhar mais massa muscular, né? Que top! Então agora, aí você vai entendendo o seu corpo. Aí você começa a se você pesar, administra se medir, seu corpo. É isso pra aí. ver que a gente não tem essa cultura, né? Não. Meu marido começou a andar de bicicleta agora. Sim. E aí ele falou assim, nossa, eu andei tanto esses dias e eu aumentei 2 quilos. Mas aí ele não sabia se ele tinha ganhado massa, porque ele não estava medindo. Sim. E também não sei se estava se pesando. É claro, pesou, né? Mas assim, uma vez ou outra. Sim. Mas aí eu falei, não, vamos começar a medir, acompanhar agora, né? Sim. Ver o que você tá comendo. Porque ele mesmo não tinha essa consciência, né? De deixa eu ver o que tá acontecendo no meu corpo. Isso, que tá me levando a esse resultado ou a outro resultado. Que seja positivo ou negativo. Você tem que ter autonomia, você tem que aprender a se observar. Só que você não consegue fazer isso se você não se conhecer. Não entender o que é bom para você, o que não é, né? Então, você tem que começar a fazer análise sobre você, né? É a mesma coisa do financeiro, né? As pessoas ganham dinheiro e não sabem controlar o financeiro. As pessoas no Brasil precisam aprender a mudar a cultura, né? Aprender a ter autonomia sobre o seu financeiro, autonomia sobre o seu ganho de massa magra ou não, autonomia sobre o seu metabolismo, né? Sobre o seu emocional, né? Quem eu sou de verdade, né? Não o que os outros... Porque o brasileiro é assim, né? Ele fica acreditando no que os outros falam e aquilo às vezes nem tem lógica, nem faz sentido, mas vai na onda, né? A gente tem que parar com isso. A gente vai se tornar país de primeiro mundo
quando as pessoas forem autônomas, elas no mínimo do básico se entenderem. E quando elas vão num profissional, saber classificar que o profissional está apto ou não, né? Que faz sentido ou não, né? Porque a gente fica deixando muito para os outros, né? Aí se tem dinheiro bem, se não tem, aí não tem o que fazer, não é assim, né? Quando você tem autonomia sobre o seu corpo, não importa se você está num grande centro que tem profissionais tops ou se você está num centro menor, não importa se você tem muito dinheiro para gastar com o seu corpo ou se você tem pouco, você sabe o que fazer do mesmo jeito, né? Então isso é legal, isso é libertador, isso é poder. Isso é poder, tá? Você falar assim, hoje eu quero ter mais energia, você sabe o que alimentar, o que suplementar para isso, né? Ah, hoje eu quero ficar mais relaxado, você sabe o que fazer para isso. Se você for dono de entender como o seu corpo funciona, isso fica muito simples, muito fácil. Não é uma questão nem de querer, né, Isa? Dependendo da profissão da pessoa, nossa, hoje eu vou gastar muita energia, eu preciso suplementar meu corpo. Pro meu metabolismo, tipo, eu acordo, eu tenho um hábito alimentar, né? Porque eu tenho hora para acordar e tal. Mas, lógico, tem dia que você dorme mais tarde, acorda mais cedo, né? Eu sei o que fazer para não ficar sem energia no meio do caminho. Ah, hoje eu acordei mais cedo, eu não vou poder seguir a mesma rotina que eu sigo no dia a dia. Eu vou ter que acrescentar coisas para que minha energia não caia, né? Então, se eu dormir 8 horas, é um tipo de alimentação. Se eu dormir só 4, né? Então, é outro tipo, né? Então, eu sei controlar que mesmo que eu dormir 4 horas, eu não vou ficar com sono o dia inteiro daí, né? Eu sei controlar isso porque eu conheço meu corpo, né? Eu tenho autonomia sobre ele, né? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, a gente tem autonomia. Isso é legal, sabe? Isa, qual orientação você dá nos seus cursos sobre alimentação nesse caso que a gente está falando hoje? Então, Fer, igual eu falei, né? Uma pessoa, vamos supor, que tem baixa de massa muscular por baixa de testosterona, né? É um tipo de alimento que a gente orienta que ela tem que comer, né? Isso é muito bem específico nos nossos cursos. Quando a gente não está conseguindo fazer massa muscular por falta de nutrientes, é outro tipo de alimentação que a pessoa tem que ter. Quem quer queimar gordura não precisa fazer uso para ter energia, tá? Só precisa fazer o exercício certo. Não precisa fazer uso de carboidrato, tá? Para fazer energia, tá? Porque daí o corpo vai usar a própria gordura para fazer energia no treino. Quem precisa ganhar massa muscular precisa de proteína pós-treino, mas precisa do frequencial que absorve essas proteínas. É isso que faz daí ter massa muscular mais rápido. Tem os frequenciais específicos, tá? Para o metabolismo daquela pessoa, não é geral, que vai fazer absorver ou o nutriente ou o hormônio no músculo para fazer massa muscular. Entende? Então, e todos os suplementos têm que ser suplementos específicos, de marcas específicas, com melhor absorção, porque tem suplemento que é às vezes até caro, mas o corpo não absorve. Ou se a pessoa está com má absorção, a gente tem que corrigir a absorção, e isso tem os frequenciais também para corrigir isso, a absorção. Tem frequenciais específicos para absorção. Por isso que a gente precisa de uma anamnese da pessoa e passar o tratamento personalizado. Nos nossos cursos, Fernandes, a gente ensina a pessoa a fazer a própria anamnese, tá? A gente ensina a pessoa a ler aquela anamnese, tá? Pensa que cada um vai virar terapeuta de si mesmo. Esse é o nosso curso, porque sempre fui idealista nisso. Meu sonho é que as pessoas saibam se cuidar, tenham autonomia sobre o seu corpo, consiga entender seu corpo e consiga ter a sua saúde na sua mão, tá? O formato que você quer do corpo na sua mão, entende? Então, isso é muito libertador, porque eu tenho isso, tá? Eu tenho esse presente, né? E isso é muito libertador. E eu acho que as pessoas têm que ter esse presente também. Elas têm que se dar esse presente, Fernanda,
de, sabe, se libertar de tempo, de investimento, de ter que ir um monte de profissional, para o profissional falar o que tem que fazer. Aí quando não tá mais com o profissional, dali um tempo, se voltar de novo, daí tem que voltar no profissional de novo. Não, a pessoa tem que ter a libertação de entender seu corpo. E tenta um tratamento, não dá, tenta outro, não dá também. Isso, sabe? E gasta aqui, não deu, voltou tudo de novo e passa mal ali, sabe? Às vezes foi perfeito pro vizinho, mas aí você vai, gasta e para você não adiantou muita coisa, ou adiantou depois voltou. Então, a pessoa tem que se dar esse presente do autoconhecimento, sabe? Para ela saber o que fazer com o organismo dela. Então, nos nossos cursos a gente ensina a pessoa a fazer a anamnese dela mesma, saber ler aquela anamnese, entender o seu próprio metabolismo, sabe? Saber que lista de exame fazer, como ler o exame, o que ela, para o corpo dela, ela tem que suplementar, Como sabe? ela deve se alimentar. É isso aí, o que é para o metabolismo dela, você entendeu? E olha, as pessoas, é tão simples, gente. E é um raciocínio tão óbvio, tão simples, que a pessoa, quando começa a assistir, fala: nossa, por que eu não pensei nisso antes? Como assim? Tão facinho. É um mecanismo lógico, sabe? Igual se furar o pneu, tem que ir no borracheiro consertar e aí volta a rodar tudo de novo. Simples assim, não é difícil. Isa, você estava falando agora de suplementação. Qual que é a forma correta de suplementar para ganhar massa muscular, perder gorduras e celulite de forma saudável e com permanência? Então, a forma correta de suplementar é sempre com suplementos naturais, tá? E principalmente assistir a boa absorção dos nutrientes dos alimentos no seu organismo, né? Então, se a pessoa souber qual os alimentos e qual os suplementos, vamos supor que a pessoa vai suplementar com o suplemento da academia. Ela tem que principalmente entender que quando ela vai suplementar com o suplemento lá, o whey protein da academia mesmo, ela tem que desintoxicar o fígado no mínimo e liberar o rim, porque senão daqui a pouco ela vai ter problema de fígado ou de rim por causa do suplemento, tá? Tem pessoas que têm parada renal mesmo, vai para hemodiálise por causa de excesso de proteína que para no rim, tá? Por causa de suplementação de academia, né? Então a pessoa tem que entender que, vamos supor, primeiro ela tinha que fazer um exame, por exemplo, para saber o estado dela do fígado e do rim, para saber se ela poderia usar o suplemento da academia, por exemplo. Você entendeu? Por exemplo. Então, a forma certa de suplementar é saber o que seu corpo pode, o que ele não pode, qual o limite que ele pode, né? E fazer coisas que capacitem seu corpo de receber aquilo. E não adianta também suplementar. Ah, eu sei que eu preciso de B12, então eu vou lá, vou comprar preciso de ferro de B12. Aí vai lá, compra um Comiron, né? Que é sintético, que deposita no fígado também, né? Então não é assim, sabe? Eu tenho que saber qual o ferro ou a B12 que são saudáveis, naturais, se o corpo está absorvendo ou não. Se você começa a suplementar 2 meses, não aumentou, o corpo não está absorvendo. Aí tem que tomar o frequencial para absorver, né? Então é tudo isso que a gente precisa compreender, né? Então fazer a suplementação de forma natural, construtiva, que regenere seu corpo, zero efeito colateral, porque isso existe, né? Produtos que causam qualquer tipo de efeito colateral não é recomendável. Tudo tem que ser de forma correta, sem efeito colateral. Isa, a Andrelina tá assistindo a gente agora. Oi, que saudade! Tudo bem? E ela tá perguntando assim, ela já é sua cliente e ela quer saber se é o mesmo que estar no curso. Ela gostaria de ter essa clareza porque ela não entendeu. Como assim é o mesmo de estar no curso? Não entendi. Ela ser sua cliente é o mesmo que estar no curso? Não, o curso é mais específico. Muito mais específico. Direcionado só para isso. Para ela conhecer. Com 2 semanas de informações específicas. 8 semanas, né? Com 8 semanas, perdão. É 2 meses, não é 2 semanas.
com 8 semanas de informações para esse aprendizado específico. Porque aqui, o que o nosso curso faz? Tá? O nosso curso te liberta do profissional, né? Porque te dá autonomia. Daí não é o profissional que vai fazer por você. Quem vem aqui, eu tô fazendo pela pessoa, né? Então não é eu que vou fazer pela pessoa. A pessoa vai aprender a fazer por ela. E não é tudo, né, Isa? Ela Tem vira curador terapeuta dela mesma, né? Dentro do de nosso ganhar curso massa, é dentro de emagrecer e manter. ganhar né? massa muscular, Ganhar massa perder- muscular, perder gordura localizada e celulite, né? Ou inchaços. Esse é o curso, tá? Tá certo. E que dica você pode nos dar, Isa, para gente conseguir, para quem já faz exercícios regularmente, Aham. conseguir deixar os seus exercícios, os seus resultados mais eficazes na academia? Então, uma das coisas é assistir as nossas lives e pegando as nossas dicas. E a nossa dica de hoje é: aprenda a entender qual suplemento você precisa, seu corpo, não o que é geral. Seu corpo precisa para que você possa render mais na academia. Essa é a nossa dica de hoje, ok? Tem alimentos específicos de fazer massa muscular, tem suplementos específicos de fazer massa muscular. A gente tem que descobrir qual é o seu e aí, suplementando os específicos, você tem um rendimento assim surpreendente, ok? Grande beijo, fiquem com Deus por hoje. Foi isso. Grande abraço, muito obrigada pela atenção. A semana está começando, então, ó, uma boa semana para vocês, cheia de energia, cheia de boa saúde, com mais massa muscular, menos gordura localizada, menos celulite. Espero que vocês sejam muito felizes essa semana. Amanhã estaremos de volta às 11 da manhã, ok? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.